Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos fazer um teste de áudio, tá todo mundo me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês podem conversar comigo ali através do chat. Vou iniciar o curso com vocês, né, de acordo com a ementa proposta, tá lá no site do Simpla, né, tudo que a gente propôs fazer e aqui logo adiante eu vou falar um pouquinho para vocês também. Primeiro quero apresentar a Radar, que é uma empresa voltada para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas, na área de consultoria em gestão. Os serviços que a Radar disponibiliza são os de consultoria, diagnóstico, treinamento, cursos, né? Agora, com esse momento de pandemia, os cursos que nós estamos fazendo são os de modalidade online, não estamos fazendo os presenciais nem os in company, né? Até mesmo por conta do momento que o país está passando. Áreas de atuação na área de estratégia e planejamento, gestão de serviços, gestão de pessoas, societário, marketing jurídico, infraestrutura e TI, finanças e administração interna. Aqui segue meu currículo, para quem tiver curiosidade, né? Esse material todo vocês já podem fazer o download aí pelo próprio site do Eventus. Se tiverem curiosidade sobre o meu currículo, né? Tá aqui para vocês, não vou ler, eu acho que é desnecessário. Mas as minhas áreas de especialidade dentro da Radar é de estratégia de planejamento, gestão de serviço, gestão de pessoas e societário. São as áreas que eu presto consultoria para os meus clientes. Hoje nós vamos falar um pouco de um tema que para advogado é um pouco mais complicado, né? Que é a parte da organização do escritório de advocacia. Quando eu me propus a fazer esse curso, eu estava pensando muito também nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, que acaba que muita gente está de mão atada, né? Que não pode fazer muitas coisas, não tem muita liberdade de ação. Durante um tempo, os prazos dos tribunais ficaram suspensos e os advogados eles ficaram sem saber como proceder dentro dos seus escritórios, né? Então a gente pode, de fato, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para fazer algumas atitudes que foram deixadas de lado devido à demanda de trabalho que o advogado tem no seu dia a dia. Então, foi esse o intuito de fazer esse curso na modalidade gratuita para vocês, né? A gente sabe que o momento é de fato de dificuldade, então o que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Esse é só um primeiro curso gratuito que eu estou ministrando. Pode ter certeza que farei outros para vocês também. E se vocês tiverem alguma dúvida durante o curso, eu peço para vocês que pode ser que eu não consiga acompanhar as mensagens do chat, né? Então, eu peço para vocês deixarem essas dúvidas para o final do curso, vocês vão anotando, que no final eu vou responder todas essas perguntas, eu vou abrir um espaço para isso, porque de fato fica um pouco mais complicado, né, ficar acompanhando o chat durante a apresentação. O que eu propus de ementa dentro do curso é falar um pouco sobre a gestão, né, dos serviços jurídicos, sobre essas ferramentas de gestão e uma forma um pouco mais prática de aplicação, a distribuição de funções dentro dos escritórios de advocacia e departamento jurídico de empresa, organograma do escritório, papel de cada departamento e cargo no escritório, noções básicas de controladoria jurídica e algumas outras técnicas e ferramentas de gestão de serviços jurídicos. Para começar o curso, vamos conversar um pouquinho sobre o mercado jurídico atual. Esses dados eu tirei ontem do site da OAB Federal, então está bem atualizado. E como tem participantes nesse curso espalhados em todo o Brasil, eu trouxe aqui o quadro nacional de advogados, num total de 1.197.000 advogados ativos e inscritos hoje. Então, a concorrência hoje em dia, ela é grande, né? Então, a gente tem que buscar o nosso lugar no mercado de trabalho. Então, aqui vocês podem identificar dentro de cada estado qual é a quantidade de advogados que tem ativos, atuando no mercado. É claro que dentro de cada expertise, de cada área de atuação, cada um tem a sua e cada um vai, de fato, achar o seu lugar, né? Então, o que a gente vê hoje? O que a gente percebe nos escritórios de advocacia? Primeiro, não existe nenhum curso, nenhuma matéria dentro da faculdade de Direito voltado para gestão.
Então, quando eu também sou advogada, também sou formada, né, em direito, atuei na advocacia durante alguns anos, depois que meu foco, de fato, ficou só voltado para a gestão. Mas dentro da faculdade de Direito, nada se aproximava, na verdade, ainda nada se aproxima, porque não mudou muito, né, a grade curricular da faculdade de Direito desde a época em que eu me formei, tem 12 anos de formada, então não mudou muito, né, desde então. Acho que a única matéria que foi acrescida, né, na grade curricular é a questão das conciliações, né, que hoje parece que já está na grade curricular. Mas o advogado, ele foi ensinado, o estudante de direito, ele é ensinado a litigar. Então, na cabeça dele, tudo tem que virar um processo. Então, para a advocacia dar certo, tem que existir processos. Outra coisa, o advogado, quando sai da faculdade, muitas vezes sai muito novo, tem um despreparo muito grande para gerir o negócio e entender que um escritório de advocacia é uma empresa. Inicialmente, o que o advogado coloca na cabeça? O que ele vai precisar para abrir um escritório de advocacia? E, às vezes, até assim, em reunião com colegas de sala, né? Porque sempre você tem mais afinidade com uma pessoa ou com outra. Aí, o que vocês... Olha, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai abrir um escritório de advocacia, aí já coloca lá o nome, né? Pega o sobrenome de cada um para montar aquilo e acha que o que precisa é uma sala, uma mesa, computador e cliente. Pronto, nada mais. Não faz um plano de negócios, não faz toda uma estruturação do escritório de advocacia e acaba que o escritório é aberto sem nenhum tipo de planejamento, não tem nenhum tipo de meta, né? É só aquela expectativa ali de clientela. Acaba que quando o escritório ele é aberto com sociedade, cada sócio tem um perfil diferenciado e às vezes o que acontece é que numa estrutura até um pouco mais organizada, e nem sempre acontece dessa forma, eles dividem essas funções, de cada sócio ter algum tipo de responsabilidade. E sempre tem aquele que tem um perfil mais comercial, que vai atrás dos clientes, mas sem uma estruturação para isso, né? Sem fazer um mapeamento de qual perfil de cliente ideal que o escritório está buscando. Então, acaba que o core business do escritório, né, que é o negócio principal, a matéria principal, ela é definida pelos próprios clientes. Por que disso? Porque, de acordo com os clientes que vão entrando e com as matérias desses processos, é que o escritório vai criando corpo dentro daquela área de atuação. Então, por exemplo, se você acabou montando o seu escritório, ou se a pessoa responsável por fazer essas captações, de ir atrás do cliente, tem um determinado conhecimento, por exemplo, em direito civil, então ele vai atrás só de processos civis. Ou então ele gosta um pouco mais de previdenciário, ou então, não é nem questão dele em si, mas os clientes que vão entrando dentro do escritório, dependendo da região que você montou o seu escritório, acaba que tem muito a ver. Por exemplo, você montou seu escritório perto do Ministério do Trabalho, por exemplo, que às vezes entra muito empregado ali, então a demanda trabalhista vai ser grande, e dessa forma é que vai sendo montado o core business, né, do escritório, não necessariamente por um planejamento que foi feito por conta disso. Aí o que acontece? Começa a vir clientes, né? Então, cada vez mais vai aumentando o número de processos, e o que acontece é, como não foi planejado, o número de clientes não foi planejado, o escritório não foi planejado, acaba que o escritório se depara com uma situação meio que desesperadora, no seguinte sentido. Ele tem um senso de urgência muito grande para a gestão, porque está desorganizado. E quando começa a ficar desorganizado, um dos principais fatores que prejudica muito é a perda de prazo. E advogado vive de prazo e tem que cumprir prazo para não perder o processo para o seu cliente, né? Então, somente nesse momento que já teve esse crescimento, né? E que já está desesperado e já começou a perder cliente, porque começou a fazer toda essa redução na qualidade do atendimento, na qualidade da entrega do seu serviço, é que ele presta atenção para o fator que tinha que ser inicial, que é o da organização e do planejamento desse escritório de advocacia. Então, é aí que pega para esses advogados iniciantes, e às vezes eles nem são iniciantes, assim, são advogados já de carreira,
mas que quando cresce, quando o escritório chega a uma estrutura grande, é que ele sente essa necessidade de organização. Então, dos fatores também que a gente vê, principalmente no mundo globalizado que a gente vive, é uma diferença muito grande do perfil do cliente. Antigamente, para o advogado, era muito mais simples advogar. E mais simples em qual sentido? Antes, a palavra do advogado era tida como absoluta, né? O que o advogado falava, o que o doutor falava, o cliente ele não tinha o hábito de questionar aquilo. Até mesmo porque ele não tinha tanto acesso à informação, ele não tinha onde buscar a informação sobre aquela matéria, sobre aquele processo. Então, tudo que o advogado falava, ele acreditava. E até mesmo sobre a tramitação do processo, né? Então, se o advogado falava que o processo estava de um jeito ou de outro, ele acreditava, porque ele não tinha uma forma, né, dele ir atrás da informação. Hoje, não. Hoje, o perfil do cliente ele é totalmente informado, porque ele tem acesso não só ao processo, né? Ele tem acesso ao Google. Muitas vezes o cliente ele vai te procurar e na cabeça dele a defesa toda já está traçada. Ele não quer muito saber se você tem uma outra vertente para seguir. Na cabeça dele ele já vai só porque ele não tem uma carteira da OAB para poder ele mesmo entrar com o processo, né? Mas para ele está tudo resolvido. Ele já chega, olha, doutor, meu caso é esse, o tipo de defesa é esse. Ele já chega com as coisas ali muito prontas. Porque outra coisa também, quando ele nem é do polo ativo, ele é do polo passivo, o que acontece é que assim que ele recebe a citação, ele recebe também ele recebe o código de acesso ao processo. E muitas vezes esse cliente seu, ele vai ter um processo somente. Tendo um processo somente, ele vai entrar todos os dias no site do tribunal. Todos os dias ele vai querer se atualizar sobre aquele processo. E aí de você se não tiver aquela informação. E vai acontecer, sim, desse cliente seu, às vezes, te pegar desprevenido. Porque, como ele tem só um processo, para ele fica muito mais fácil acompanhar diariamente. Então, se ele acompanha diariamente esse processo, você há de convir comigo que antes mesmo de você receber a publicação, ele já vai ter uma novidade sobre ele. Então, o que vai acontecer com esse cliente? Ele vai te ligar. Você, doutor, tem 5 minutos que a sentença dele foi protocolada no site do Projude, por exemplo. Aí ele vai te ligar e dizer, doutor, então, minha sentença saiu. O que você vai fazer sobre isso agora? E isso é um fato. Ele vai te perguntar sobre isso e você, muito provavelmente, não vai ter tido acesso àquela informação ainda. Você não recebeu a publicação, não tem como você ter acesso. Então, assim, às vezes uma dica que eu dou não é nem falar com grosseria com o cliente, porque isso pode vir de uma forma muito prejudicial para você. Porque tem muito advogado no mercado, então não adianta você não tratar bem o seu cliente, né? Você tem que fidelizar o seu cliente. Então, até uma dica que eu dou, eu falo assim, olha, fulano, eu vou entrar numa reunião agora, mas daqui a pouco, assim que eu sair da reunião, eu entro em contato com você para falar sobre qual vai ser a nossa estratégia agora a respeito dessa sentença, pode ser? Porque eu converso melhor com você, eu vou ter um pouco mais de tempo e você merece mais tempo para que a gente possa conversar a respeito dessa sentença. Ok, seu cliente acha que você vai ali entrar numa reunião, enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site, verificar qual é a sentença, porque o seu cliente precisa saber que você conhece do processo dele. Hoje em dia, um fator determinante para que um cliente não só continue no seu escritório, mas indique você para outras pessoas também, é o fator atendimento. O cliente em si, ele não é mais preocupado se o advogado ele sabe ou não aquela matéria do direito propriamente dito, porque ele já parte do pressuposto que o advogado já sabe, a obrigação do advogado ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber se aquele advogado conhece o processo dele, tem um conhecimento profundo do processo dele, e que o atendimento é bom, que não vai ser mais um advogado embromador, que antigamente era essa a fama dos advogados, né? Que advogado só embromava, né? Não tinha
aquela responsabilidade com o cliente em passar a informação no tempo correto. Hoje, com essa mudança do cliente, é que o advogado percebeu que não dá mais para enganar o cliente. Então, hoje, é que o advogado ele percebeu essa necessidade de obter informação com tempo mais rápido. Então, é muito importante você ficar atento ao seu cliente. Então, qual que é o diferencial? Assim, é essencial ter alguma diferença e melhoria do seu desempenho, né? Então, através dessas ferramentas de gestão, e uma das ferramentas principais que a gente tem usado, até mesmo em escritórios que já estão em funcionamento, é da controladoria jurídica, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas você tem que melhorar o desempenho da sua equipe e do seu escritório, né? Existe uma necessidade de uma produtividade melhor e maior. Então, não adianta só você ser mais produtivo se você não tiver qualidade naquele trabalho que você está desempenhando. O foco no seu cliente ele tem que ser constante. É necessário que faça uma boa gestão do tempo dos colaboradores, de uma maneira geral, do escritório. Então, você pode fazer muito mais em menos tempo, até mesmo por conta de todo o recurso tecnológico que nós temos. Então, não adianta você se diferenciar no mercado de uma forma negativa. Você tem que se diferenciar e tem que se diferenciar de uma forma positiva. Você tem que entender qual que é a proposta de valor do seu escritório. Então, o que é essa proposta de valor? Você tem que deixar bem claro e saber isso, é importante que você saiba qual que é a sua proposta de valor, o que você faz de diferente pelos seus clientes que o seu concorrente não vai fazer. Então, isso tem que estar muito bem definido dentro de você. Qual é o seu diferencial? Hoje você saberia falar qual que é o seu diferencial? E uma dica que eu já dou, não adianta você achar que conhecimento técnico é um diferencial. Conhecimento técnico é um fator básico para um advogado, ele tem que saber da matéria que ele está vendendo. Então, isso é o mínimo. Então, além disso, o que mais você faz para o seu cliente? O que mais você faz para que o seu cliente permaneça cliente seu, para que numa futura demanda ele vá te procurar? E, além disso, que é um dos objetivos nossos, é que os nossos clientes sejam propagadores do nosso trabalho. Então, os nossos clientes, normalmente, eles servem como nossos captadores, né? Então, isso é muito bom porque eles já chegam com um feedback totalmente positivo do trabalho que a gente desempenhou. Então, quando ele vai indicar, ele já vai indicar com a impressão que ele teve de nós. Então, é sempre bom que a impressão que ele tenha seja a melhor. Então, aqui eu vou citar algumas das principais ferramentas de gestão. É claro que não consigo, em tão pouco tempo, aprofundar em cada uma delas. Eu escolhi algumas para a gente tratar hoje, mas que, em todo caso, qualquer dúvida que tiver ou qualquer ideia que vocês tenham, sugestão que vocês tenham, para às vezes a gente focar em uma ferramenta de gestão, em algum curso futuro, porque de fato o meu projeto é fazer alguns cursos gratuitos para vocês, para aproveitarem esse momento, né, de pandemia, em que os escritórios ainda não estão totalmente ativos, para que a gente possa desenvolver novas técnicas juntamente com vocês. Então, quais são as principais ferramentas de gestão? O plano de negócios, planejamento estratégico, controladoria jurídica, marketing jurídico, manual de procedimentos, gestão de tempo, gestão de pessoas, software de gestão, precificação de honorários, gestão financeira, planejamento societário, indicadores de desempenho. Não são todas as ferramentas de gestão que eu coloquei aqui, mas coloquei pelo menos as principais. Às vezes, depois do nosso curso, com essas ferramentas que eu não falei tão profundamente, vocês podem dar uma pesquisada também, tem muito material bacana disponível, né, no mercado, ou qualquer coisa também, no final do slide que vocês fizeram o download aqui, tem todos os meus contatos, qualquer dúvida que surgir, ou algum material que vocês acham que precisa sobre outra ferramenta, ou que eu tiver, eu vou passar para vocês com o maior prazer. Então, eu vou falar um pouco do plano de negócios, né? O que é o plano de negócios? É um projeto inicial do escritório. E que, lá no começo, eu falei que, normalmente, os escritórios de advocacia, eles não têm esse planejamento inicial, né? Esse projeto inicial de colocar exatamente ali dentro... Colocar ali dentro desse plano tudo que ele precisa fazer. Até
um modelo prático que eu falo para vocês, que vocês podem utilizar para facilitar para vocês fazer um plano de negócio mais simples, mais objetivo, que você consiga fazer isso de uma forma bem prática, é utilizando o Canvas, né? Então, tem um modelo lá de negócios que lá você coloca, né? Quais são os parceiros que você pode ter, qual que é a sua estrutura de custo, onde você vai ganhar dinheiro, qual que é o seu perfil de cliente ideal, quais são seus pontos de distribuição, né? De que forma você vai distribuir o seu trabalho. Através do Canvas, o Canvas ele é simples, então é fácil vocês preencherem e começarem a visualizar o seu negócio. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, os advogados em si, eles pensam que porque o escritório já está montado, não faz mais sentido fazer um plano de negócios. E isso é errado, é uma forma errada de se pensar. Porque às vezes você quer crescer e você pode usar essa necessidade de crescimento para poder organizar o seu escritório de uma forma adequada. Então, assim, dentro do plano de negócio, existem etapas que você segue, né? Então, você faz a definição do seu escritório, de qual que é o objeto, entra muito nessa parte, assim, do empreendimento em si, para verificar qual que é o negócio, qual que é a visão, missão, valores, quais são seus objetivos, quais são suas metas. Esse primeiro item, por exemplo, ele faz muito sentido também dentro de um planejamento estratégico, né? Quando você vai definir exatamente quais são as suas metas de curto, médio e longo prazo. Então, o plano de negócios e o planejamento estratégico, eles precisam estar muito bem alinhados para vocês prosseguirem de uma forma segura, para crescer de forma segura. Então, tem que fazer a caracterização do produto e do serviço. Isso é muito sério. Vocês têm que saber exatamente qual é o tipo de solução que vocês têm para determinados problemas. Como assim, Marcela? Quando você vai definir qual é o seu perfil de cliente ideal, você pensa no seguinte: qual que é o cliente, qual que é o tipo de pessoa que tem exatamente o problema para qual eu tenho a solução, né? E isso é uma questão que tem que estar muito definida entre vocês, assim. Por exemplo, eu quero atuar só para empresários, eu quero fazer um planejamento societário, né? Eu quero fazer um planejamento sucessório para esse empresário. Então, qual que é a solução que você vai ter para eles, né? Qual que é o plano que você vai montar para eles fazerem uma boa sucessão? Vamos lá, tem filho, não tem filho? Os filhos são casados, não são casados? Se são casados, qual que é o regime do casamento desses filhos? Então, peraí, olha, para a gente fazer um planejamento sucessório, é preciso que os seus filhos mudem o regime de casamento, que hoje eles estão com o regime de comunhão parcial ou comunhão total, e precisa ser separação total. Então, você tem que saber quais são as soluções para os problemas desse cliente. Você tem que ter essa solução. Então, tudo depende muito do seu ramo de negócio. Igual, por exemplo, se você for um advogado da área trabalhista, então você vai focar. Ou você atua para reclamante ou para reclamado, até mesmo para você criar autoridade sobre aquele assunto. Por exemplo, empresas não gostam de contratar advogados que o foco é muito empregado, porque acaba que a linha de raciocínio desse advogado, ele é muito mais voltado para o empregado do que para o empregador. Então, é muito importante que você foque para que você seja um especialista naquilo, né? Então, por que disso? Porque senão você vai acabar sendo aquele advogado pato. Já viu pato? O pato, ele não nada direito, não anda direito, não voa direito e não faz nada direito. Ele não é completo em determinadas áreas. Então, é muito importante que esse aspecto seja muito bem definido. Além disso, você vai verificar todos os aspectos jurídicos do seu negócio, a questão da contratação dos seus funcionários, seu próprio contrato social, de que forma foi feita, se você tem ou não um acordo de sócios, se é vantajoso para você fazer um acordo de sócios. Já indico para vocês, sim, façam um acordo de sócios, até mesmo para definir a questão sucessória. A gente sabe que dentro de uma sociedade de advogados só podem entrar novos advogados na sociedade, mas pode ser sim que o advogado dono do escritório tenha algum filho, ou a esposa sejam advogados também. Então, isso tem que constar ali no seu acordo de sócios e também no seu contrato social, se aquela pessoa vai poder entrar na sociedade ou não, ou se ela vai ter somente direito ao recebimento relativo àquelas cotas. Então, tudo isso tem que ser feito. Além disso, uma boa análise de mercado.
Você tem que saber onde você pode conseguir os seus clientes, se tem mercado para você, você tem que fazer todo um mapeamento. Às vezes, a localização do seu escritório vai estar muito importante. Por exemplo, você quer um escritório que seja muito focado na área do direito do trabalho. Verifica ali se perto do Ministério do Trabalho tem algum escritório disponível, entendeu? O tamanho, você tem que pensar assim, olha, no momento eu vou começar pequeno, mas será que esse local que a gente está tem alguma possibilidade de crescimento? Porque você tem que saber, até mesmo se o seu produto te possibilita gerar algum tipo de escala. Então, por exemplo, eu quero focar em advocacia de massa. Então, eu vou começar com essa quantidade de advogados e daqui a pouco eu vou ter que aumentar. Por mais que a matéria seja mais repetitiva, você tem que se preparar para um quantitativo ali de processos que pode aumentar de uma hora para outra, né? Então, outro ponto importante, fazer um planejamento de marketing. A gente sabe que o código de ética da OAB, ele tem muitos requisitos, né? Ele impede o advogado de fazer um marketing mais agressivo, um marketing mais direto. Mas existem outras ferramentas de marketing que podem ser utilizadas, né? Então, não é porque tem algumas vedações no código de ética da OAB que você vai achar que você não pode fazer publicidade. Você pode. E através de um bom plano de marketing, você faz isso de uma forma correta. E hoje em dia você tem sim que se posicionar dentro do plano de marketing. E outro, fazer um plano financeiro. Eu me deparo muito, assim, quando eu começo a consultoria nos escritórios, eu acabo me deparando muito com escritórios que não têm nenhum tipo de controle financeiro, né? E a gente sabe que os softwares de gestão jurídica, eles têm um financeiro, a maioria tem um software que engloba um financeiro até bacana, assim, que dá para ser bem utilizado. Só que eu vejo, assim, os meus clientes com um financeiro muito falho, que a única coisa que eles têm é um controle de contas a pagar e contas a receber. Então, muitas vezes pode acontecer deles terem muitos honorários para receber, às vezes parcelam os honorários iniciais, mas não lançam no sistema esse parcelamento. Então, às vezes, um cliente novo pagou a primeira parcela somente desse honorário inicial, não pagou as demais, e o escritório não tem controle sobre isso. Então, ou então não colocou dentro do software, por exemplo, o percentual relativo ao êxito, quando as demandas acabam. Então, não tem fluxo de caixa, não reservam uma verba para investimento no escritório, isso é muito importante. Então, toda essa estruturação financeira precisa estar dentro desse plano financeiro, de quais são as informações que você vai precisar. Além disso, planejamento estratégico, né? Então, a estrutura do planejamento estratégico pode ser assim, uma estrutura inicial. Eu falo muito dessa questão de missão, visão, valores, assim, porque esse é o ponto primordial, né? Essa é a essência, né? O objetivo pelo qual o escritório foi criado. Além disso, além de qual que é o objetivo que o escritório foi criado, onde o escritório quer chegar. E como ele vai chegar lá, né? Quais são os princípios, quais são os valores para chegar lá. Então, tudo isso tem que estar muito bem delineado, assim, tem que estar muito bem especificado entre você, de forma que, por exemplo, quando você cria a sua missão, visão e valores dentro do escritório, eu falo isso muito para os meus clientes, assim, você tem que passar essa ideia para os seus funcionários também. Os seus funcionários, eles precisam estar em comum acordo com essa missão, visão e valores do seu escritório, porque isso tem que ficar claro, eles precisam saber qual que é o seu ponto de vista daquele negócio como um todo, e através dessa ferramenta você consegue passar isso para os seus clientes, não só para os seus clientes, mas também para os seus funcionários. Então, uma dica que eu dou é colocar isso de uma forma muito visível no escritório, né? Então, para os meus clientes, o que eu indico? Após a definição dessa missão, visão e valores, colocar em quadros dentro do escritório, para ficar muito nítido, muito claro para todo mundo, né? E é bom você deixar isso claro para os seus funcionários. Por exemplo, se seu ponto primordial é a ética, não adianta um cliente querer que você seja antiético com determinada coisa, nem que algum funcionário seu seja.
porque ficou muito bem definido que para você a ética é essencial para seguir. E a gente sabe, assim, que não é porque a gente tem um código de ética muito bem estabelecido que todos os advogados agem com essa ética. A gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece. Mas a partir do momento que os sócios deixam muito claro que esse é o posicionamento dele perante o mercado, perante os funcionários dele será da mesma forma, e perante os clientes também. Os clientes vão saber quais são esses limites que o advogado vai ou não vai, e tudo dentro dos seus valores. Então, ele vai saber até exatamente quem contratar de acordo com os valores que ele esteja procurando, né? Então, tem que criar, além disso, tem que criar objetivos, não só quantitativos, mas também qualitativos, né? Como é que você vai fazer essas metas? Olha, hoje eu tenho no meu escritório 1000 processos, e eu atuo na área, vamos supor, de massa, mas para um banco somente. Meu objetivo, você vai colocar como objetivo o seguinte, então, o meu objetivo daqui 2 anos, eu quero ter 5.000 processos. Para isso, o que é que eu tenho que conseguir? Quais são os bancos que eu tenho que ir? Quem que é o fator predominante dentro de cada banco que faz a assinatura com um escritório terceirizado? Então, você vai criar todo o seu mapa, você vai fazer todo o mapeamento de quais são os bancos que você tem que ir para você conseguir chegar nesse patamar de 5.000 processos. E é claro que não é porque você criou aquela meta que você não pode corrigi-la, porque às vezes você criou uma meta de, vamos supor, 3 anos, só que você foi e atingiu essa meta em 2. Quer dizer que você vai ficar 1 ano totalmente sem meta? Não, não é isso. Então, você já atingiu antes, você vai lá e faz novas metas, né? Estabelece novas metas. Ou o contrário, você viu que já passaram 2 anos e você não conseguiu atingir nem 20%. Então, primeiro, você vai verificar onde você está errando, né? Verificar quais são os pontos de melhoria dessa meta, para verificar até se você pode ou não atingir essa meta, porque ela tem que ser atingível, né? Não dá para você colocar uma meta que você não vai conseguir atingir nunca, ou que seja uma meta fácil demais também, que não é vantajosa para você. Outro ponto, dentro desse planejamento estratégico, fazer uma análise SWOT, que é nada mais, nada menos do que analisar quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu escritório, e verificar o que você pode fazer, como que você pode usar esses pontos fortes a seu favor, e como melhorar os pontos fracos. Mas isso tem que estar muito claro para você, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Outra coisa, definir a estratégia de atuação. Eu já tinha falado um pouco sobre isso. E até dentro da especialidade do direito que você vai atuar, isso é muito importante. Além disso, executar as ações. Não adianta meta ficar só em papel. Meta não foi feita para ficar só em papel. Então, não adianta você falar que você tem um lindo planejamento estratégico que não está sendo aplicado. Então, você tem sim que fazer um planejamento estratégico de uma forma que ele seja atingível, até mesmo para não gerar frustração nos sócios do escritório e também nos colaboradores, né? Do tipo, olha, isso aqui é só para inglês ver, a gente não vai fazer nada do que está aqui. Então, não é esse o resultado que a gente quer obter com o planejamento estratégico. E, além disso, assim, você tem que ter um controle efetivo dessas estratégias. Então, se o meu plano é aumentar a quantidade de processos, de que forma que eu vou aferir, de que forma que eu vou medir quantos processos estão entrando por mês? Então, é importante que você tenha um bom controle, que tenha uma ferramenta de controle muito bem elaborada para cada meta. Nem que esse controle seja uma pessoa que serve meio que para fiscalizar, para ponderar se está sendo correto, se não está, como é que estão fazendo, ou para corrigir, às vezes serve também para corrigir essa meta no meio do caminho. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta que eu particularmente sou apaixonada, porque através dessa ferramenta a gente vê uma modificação muito grande nos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresa quando essa ferramenta é implantada, né? Mas vamos lá. O que é a controladoria jurídica para as pessoas que ainda não ouviram falar? Eu vejo aqui que tem muito controller fazendo o curso, né, assistindo o curso aqui com a gente. Então, para aqueles que não sabem o que é a controladoria jurídica. A controladoria jurídica, ela é um órgão dentro do escritório de advocacia ou departamento jurídico de empresa
que agrega para si toda a parte burocrática do processo. Tudo aquilo que o advogado odeia fazer, aquilo que o advogado fala assim, nossa, isso, eu perco muito tempo fazendo isso, por exemplo, cadastrando cliente, cadastrando processo, fazendo emissão de guia de custa, fazendo controle de prazo, controle de agenda, controle de correspondente. Então, tudo que você pensar que é burocrático, quem faz é a controladoria jurídica quando ela é implantada. E a vantagem que se tem de uma controladoria jurídica é que o advogado ele fica muito mais livre para fazer produções, para construir novas teses. Então, o formato, não tem um formato que eu vou falar para vocês assim, o ideal. Do tipo, nossa, como é que eu começo uma controladoria jurídica? A primeira resposta que eu vou te dar é depende. Depende da quantidade de processos ativos que você tem, depende da quantidade de demanda, se você é um escritório de consultivo, qual que é o seu volume de trabalho. Então, existem vários fatores, assim, que devem ser analisados. Então, além disso, além de todo esse controle que a controladoria jurídica faz, ela também é responsável pelos KPIs, né, pelos relatórios de desempenho. Então, esses relatórios de desempenho, eles não são só processuais, eles são também de produtividade até de equipe, verificar quais são todos os pontos, né, que o escritório está tendo, por exemplo, quantidade de processos que o escritório tem ativos, quantidade de alvarás que foram expedidos nos últimos 6 meses, se existem ou não processos que estão parados nos últimos 6 meses, sem nenhum tipo de movimentação. Aí, de acordo com a sua área de atuação, é que você vai estabelecer, por exemplo, essa questão de processos sem movimentação. Porque existem algumas áreas que são mais céleres, que a gente espera que a movimentação ela seja mais rápida, né? Então, se um processo está parado, se ele não tem movimentação nos últimos 6 meses, você pode buscar alguma forma de diligenciar, de fazer alguma coisa para buscar essa celeridade, nem que seja um despacho com o juiz, né? Então, todos esses controles são feitos pela controladoria jurídica. Aqueles protocolos intermináveis com aquela quantidade gigantesca de documentação, que muitas vezes o advogado ele perde muito tempo, porque nem sempre o software do tribunal está funcionando. Às vezes o advogado vai lá, está fazendo um protocolo, aí na hora de juntar a documentação, sai do ar, tem todo aquele problema. Com a implantação da controladoria jurídica, esse fator ele é minimizado. Por quê? O advogado, a partir do momento que ele cumpriu a função dele ali dentro dos procedimentos criados, do fluxo de procedimento criado, ele está meio que livre dessa responsabilidade. Então, a dor de cabeça é toda da controladoria jurídica. Por óbvio que dentro da controladoria jurídica é essencial que se tenha um advogado como controller. É obrigatório que seja um advogado? Assim, é uma sugestão que seja um advogado, porque tem que ter um conhecimento jurídico apurado. É claro que tem algumas exceções. Por exemplo, já aconteceu de cliente meu promover uma assistente do financeiro que era muito capaz, ela tinha uma capacidade, ela tem uma capacidade gigantesca, promoveu ela a controller. Mas por que ele fez isso? Ela já estava no escritório há um tempo, ela já conhecia o core business do escritório, ela já conhecia a matéria, porque estava lá há muito tempo, então ela já tinha contato com a matéria jurídica que envolvia aquilo, e ele confiava muito no trabalho dela, ele confia muito no trabalho dela, ele sabe que ela traz solução, e um controller tem que trazer essa solução, porque o controller, ele tem um nível gerencial dentro do escritório de advocacia. Então, é preciso que a pessoa, para ser controller, ela tenha um perfil de gestão, ela tenha um perfil de liderança, até mesmo porque ela vai lidar diretamente com os advogados na cobrança dos prazos, né, na cobrança da agenda propriamente do advogado, porque a gente estabelece alguns critérios, por exemplo, de protocolo. Então, vamos colocar que o prazo final seja no dia 15, só que dentro do escritório foi estabelecido que o prazo do advogado ele é D-2. Então, dentro disso, acontece muito do advogado querer dar um jeitinho, né? Ele querer que o controller altere o prazo para o prazo fatal. Então, o controller ele tem que ter um pulso muito firme para não deixar que isso aconteça.
Então, para isso, não pode ser qualquer pessoa para ser controller. E às vezes a gente se depara com escritórios de advocacia que querem colocar estagiários na função, pessoas que ainda não têm uma maturidade profissional boa. Então, eu não aconselho. É claro que não existem tantos profissionais no mercado que já tenham experiência, que tenham essa expertise na área de controladoria jurídica. E o que a gente faz é buscar pessoas que tenham o perfil para isso, e a gente consegue achar boas pessoas que tenham um perfil para isso, perfil mais administrativo. Então, dentro do meio jurídico, tem muitas pessoas que não gostam da advocacia propriamente dita. Eu falo isso até por experiência própria, porque eu comecei minha carreira enquanto advogada e surgiu, alguns anos atrás, a possibilidade de me tornar uma controller jurídica. Eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu vi essa oportunidade, eu falei assim, não, peraí, eu me identifiquei com esse perfil, eu tenho esse perfil mais administrativo, eu já tinha feito cursos, né, voltados para gestão, porque eu sempre fui muito focada nessa questão de liderança, de ser uma boa líder, já fui gerente de departamento jurídico de empresa, então eu já tinha isso comigo. Então, quando eu vi aquela oportunidade de me tornar uma controller jurídica, eu falei assim, não, peraí, eu tenho perfil para isso. E foi assim que começou a minha carreira dentro da gestão. Eu fui controller jurídico. Então, eu identifiquei isso em mim, no meu perfil, mudei totalmente, porque eu já tinha uma maturidade profissional para isso. Então, às vezes a gente vê, eu não estou falando que é uma questão de idade, é longe de mim querer falar que pessoas que são mais jovens não têm essa capacidade. Não, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando, assim, que é essencial que tenha o perfil para controladoria jurídica. Porque, às vezes, o que a gente vê, e eu faço muito processo seletivo para as empresas, faço processo seletivo para escritório de advocacia e departamento jurídico de empresa, o que eu vejo quando eu faço um anúncio de uma vaga, e às vezes eu faço mais de um anúncio de uma vez, faço um anúncio não só de controller, mas também para advogado, eu vejo profissionais sem foco, né? Que me mandam o currículo para todas as vagas que tem disponível, do tipo, para mim qualquer coisa serve. Essa é a impressão que passa. E isso não é bacana. Não é bacana nem para quem está buscando a vaga e nem para quem está realizando o processo seletivo, e já é uma dica que eu dou. Não façam isso, foquem. Outra coisa, é muito importante que a pessoa tenha o perfil, porque às vezes ela só quer uma oportunidade para entrar naquele escritório. Para o que de fato ela quer se transformar numa advogada do departamento técnico daquele escritório. Então, às vezes, você vai gastar tempo, treinamento com uma pessoa que definitivamente ela não quer ficar lá. Então, tem que tomar muito cuidado com essa contratação do controller jurídico. Mas onde está a controladoria jurídica dentro do escritório? Aqui eu coloquei um organograma básico, né, só para vocês entenderem que a controladoria jurídica ela não tem uma hierarquia inferior ao departamento técnico. E o controller, ele tem o mesmo nível gerencial que o gerente, por exemplo, do departamento técnico. Então, ele exerce alguma gestão sobre os advogados. É claro que a controladoria jurídica, ela não tem nenhuma responsabilidade técnica sobre o processo. Essa responsabilidade, ela é única e exclusiva dos advogados. Então, por exemplo, não cabe à controladoria jurídica, quando ela está fazendo, por exemplo, as análises das publicações, emitir juízo de valor do que acha que deve ou não ser feito ali naquele processo. Por exemplo, tá lá, acabou de receber uma publicação de uma sentença. A gente sabe que de uma sentença cabem dois recursos, pode tanto ser um AD quanto uma apelação. Não vai ser a controladoria jurídica que vai entrar no processo para falar o que vai ser feito. Ela vai lançar os dois prazos, tanto de 5 dias por AD quanto de 15 dias para apelação. Quem vai definir qual recurso a ser utilizado é o advogado. Aí o advogado vai mandar aquela informação para a controladoria jurídica para fazer a baixa de um ou de outro, desde que isso esteja muito bem alimentado, né, dentro do software, né, o porquê, o motivo pelo qual o advogado optou por um tipo de recurso e não pelo outro. Aí aqui eu coloquei de forma aproximada qual que é a função de cada uma
de cada um desses departamentos, né? Aí aqui vocês veem a quantidade de funções que uma controladoria jurídica tem. Então, dependendo do tamanho do seu escritório, ela tem que ser bem estruturada. Bem estruturada no sentido de quantidade de pessoas envolvidas em todos os processos, envolvidas em todo o fluxo de trabalho propriamente dito da controladoria. Então, quais são as melhores práticas, assim, né? O que a gente vê que pode ser muito importante na implantação inicial? Você tem que entender o que é controladoria jurídica, fazer um bom processo seletivo para o controller, fazer o treinamento adequado. Não adianta você contratar uma pessoa que nunca trabalhou na área e falar assim, ó, se vira, agora a controladoria jurídica é sua. Isso é errado, é um passo para não dar certo. Então, fazer uma divisão coerente das funções, não só dentro da controladoria jurídica, mas isso estar muito bem alinhado com os advogados também. Tem que ter um espaço físico adequado, se possível, uma sala específica para a controladoria jurídica, né? Você tem que auditar os processos. O que é isso? É entrar em processo por processo, saber qual que é a fase, o que o processo, o que já aconteceu nesse processo, para verificar se não tem nenhuma falha na comunicação, se não tem nenhuma falha ali de informação, para que a controladoria possa exercer sua função da melhor forma possível. Então, depois disso, criar um manual de procedimentos, não só o manual da controladoria jurídica, mas criar um manual técnico também, fora o regulamento interno do escritório, que ali você vai delimitar tudo que as pessoas podem fazer, de que forma fazer, né, para colocar, para efetuar, né, uma padronização dos atendimentos, fazer uma padronização das peças processuais, tudo isso tem que estar muito bem definido. Claro que precisa ter uma gestão jurídica eficiente, às vezes direciona uma pessoa para ser o responsável técnico, ser o gerente ali do jurídico, às vezes em escritórios menores que não tem essa possibilidade, um dos sócios mesmo que assume essa função, né, de responsável técnico, e está tudo bem também, se assim não tem problema, vai muito do tamanho de cada escritório. E outra coisa também que é fundamental, você tem que estabelecer quais serão os parâmetros de desenvolvimento dos indicadores. Que tipo de indicadores você quer ter dentro do seu escritório, né? Então, é um quantitativo, é qualitativo, de quantidade de êxito, quantidade de peças, quantos contratos foram celebrados nos últimos meses. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido para você implantar uma controladoria jurídica. E a gente vê impactos positivos, né? Com essa questão do advogado ele ficar muito mais livre somente para a parte técnica, livre para advogar, a gente vê um ganho de pelo menos 100% na produtividade. Então, quando você vê o seu advogado produzindo muito mais, dá até um brilho nos olhos, assim, porque a responsabilidade é de uma controladoria jurídica bem implantada. Fora segurança na entrega das informações dos resultados, maior foco no desenvolvimento das atividades técnicas, e essa viabilidade de ter indicadores de desempenho. A controladoria jurídica faz isso pelo seu escritório. Em escritórios menores, até possível você implantar uma controladoria jurídica, ou pelo menos uma formatação inicial de uma controladoria jurídica, sem um profissional. Mas dependendo da quantidade de processos que você tem, é necessário que você tenha acesso a um profissional, um consultor, por exemplo, nós que somos consultores dessa área de gestão, para poder te ajudar a fazer isso da melhor forma possível. Porque às vezes você vai ficar quebrando a cabeça, né? Já despendeu dinheiro, despendeu tempo e você não vê resultado. Porque a gente consegue ter uma visão muito mais macro do seu negócio do que você, às vezes. Então, porque o nosso olhar é de fora, então nós temos técnicas para fazer essas implantações. Então, se você estiver quebrando a cabeça demais, está vendo que não der certo, é normal que você procure um consultor para te auxiliar nisso. Então, não tenha medo e nem vergonha de fazer essa questão, de procurar um profissional para isso. Vamos falar agora de outra ferramenta de gestão, que é uma ferramenta importantíssima, que é o software de gestão. No Brasil, existem mais de 50 softwares disponíveis. Não vou falar para vocês assim que existe um software perfeito, porque não existe. Dentro da necessidade do escritório e peculiaridade que cada área do direito tem,
cada software vai ser mais adequado que outro. Então, não vou falar, não vou ser unânime, né? Nossa, contrata tal software que você vai ser feliz para sempre. Isso não é uma realidade. Então, existem softwares dos mais variados preços, né? Mais variadas mensalidades. E a questão, assim, que dentro de cada região também tem um software de gestão que talvez você possa utilizar. Então, mas nenhum software vai ser perfeito, já te adianto. Não adianta você procurar um software que vai ser perfeito para o seu escritório. É claro que vai ter softwares que serão muito mais adequados que outros, né? Então, é nessa hora que a gente faz a contratação, do que faz mais sentido e que dá para parametrizar de forma mais adequada. Então, é importante que o software ele tenha essa possibilidade de você adequá-lo à realidade do seu escritório. Então, dentro dele tem que ter cadastro de cliente, cadastro de processo, cadastro de atendimento, cadastro de timesheet. Isso é o mínimo. Muito importante vocês utilizarem o software da maneira correta. Eu vejo clientes assim que quando a gente começa a consultoria tem um software fantástico que ele não é utilizado da forma correta. Então, não adianta que ele não vai corresponder às suas expectativas. É importante que todas as informações que estejam no software elas sirvam de histórico daquele processo, de maneira que qualquer pessoa do escritório, se abrir aquele processo, vai saber exatamente o que já aconteceu nele, para não depender somente do advogado que atuou naquela causa. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente liga e o advogado específico daquela ação não está no escritório. E se você falar para o seu escritório, olha, não sei, porque o advogado que atua nele, ele não está aqui no momento. A impressão que você vai passar, a imagem que você vai passar do seu escritório é muito errada. É que seu escritório, é que o processo dele está na mão de uma pessoa só. E quando ele fez a contratação, ele não contratou um advogado específico. Ele contratou o escritório, o know-how do escritório. Então é importante que todo mundo abrace a causa desse cliente. E quando está tudo no software de gestão, vocês conseguem passar essa impressão que está todo mundo ali para o cliente, que o cliente é o ponto mais importante daquele escritório. Então, todo mundo tem conhecimento do processo dele. Então, todo o histórico tem que ser mantido. Até mesmo, assim, histórico de atendimento que foi feito por telefone. Então, se você fez, o cliente ligou, perguntou alguma coisa, você vai lá e coloca no andamento. Olha, o cliente entrou em contato, ele perguntou isso, eu respondi isso, você coloca a resposta também. Porque se ele ligar de novo fazendo a mesma pergunta, a pessoa que abriu o software vai ter o conhecimento da resposta que você passou. E vai alinhar e vai fazer exatamente, vai dar para ele a mesma resposta. Então, pode ser que ele confie mais naquilo do que da primeira vez que ele ligou, se o escritório todo tem a mesma comunicação. Então, o software ele é essencial para um escritório de advocacia. Um software adequado, com implantação adequada, e toda a questão da inserção de informações, ela também tem que ser muito padronizada e parametrizada. Então, você tem que saber exatamente quais são as informações adequadas para os seus processos. E isso você cria um fluxo de trabalho para isso antes de iniciar o cadastramento de todos os processos. Isso é muito importante. Então, adquira um bom software de gestão. Hoje, no Brasil, tem mais de 50 disponíveis. Então, faz uma pesquisa. Às vezes, vai ter mais de um software que seja bom para você, em relação à quantidade de ferramentas que tem dentro dele, mas que, de acordo com a interface, ou se ele é nas nuvens ou não, se ele é desktop, então tudo isso vai servir para você escolher qual que é o software mais adequado para a sua realidade. Outra questão que é muito importante é a gestão de pessoas dentro do escritório de advocacia. Um plano de negócios, um plano de carreira é essencial dentro de escritório de advocacia. O que eu vejo muito são sócios de escritório colocando critérios muito subjetivos para o crescimento dos advogados. Então, o que fala olha, se você for um bom advogado, se você fizer um serviço bem feito, você tem possibilidade de crescimento dentro do meu escritório. Tá, ok, mas para você, o que é eu ser um bom advogado? Essa expectativa, ela tem que estar muito bem alinhada. Os critérios, eles têm que ser objetivos. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais tradicionais e acham que um bom advogado é aquele que vara a madrugada trabalhando. Eu, particularmente, enquanto gestora, eu não acredito nesse modelo de carga horária, até mesmo porque eu sou muito focada em produtividade.
Então, vai acontecer de terem pessoas que elas produzem melhor na parte da manhã, outras melhor na parte da tarde, já outras funcionam melhor na parte da noite. Então, forçar uma pessoa a trabalhar das 8 às 18, muitas vezes você vai forçar a pessoa a ser improdutiva, porque ela vai estar ali tentando ser produtiva no momento que não é o adequado para ela, que não é do perfil dela, e ela não vai produzir de uma forma satisfatória. Então, não adianta você forçar muito isso, é uma opinião minha, enquanto gestora. Às vezes eu consigo passar muito isso para os meus clientes, outras vezes nem tanto, porque de fato existem pessoas que são mais tradicionais e acham que a pessoa boa, né, um bom profissional é aquele que chega cedo e sai tarde. Eu, particularmente, eu acho que um bom profissional é aquele que produz bem e produz com qualidade. Também não é só a quantidade. Então, eu sou muito focada em produtividade e não carga horária. Eu acho que carga horária já está totalmente ultrapassada. E a vantagem dessa pandemia é que ela forçou as pessoas a experimentarem o teletrabalho, né? Então, muito se verificou que as pessoas conseguem ser produtivas trabalhando dentro de casa, no seu momento, na sua hora de qualidade. Então, tudo isso foi muito vantajoso, né, para os escritórios de advocacia também. E para muitas empresas também, que antes tinham essa questão do teletrabalho ainda como uma forma de preconceito. Então, hoje a gente já consegue identificar melhor isso, e quem trouxe isso para a gente, querendo ou não, esse senso comum foi a pandemia. Então, de certa forma, nesse ponto foi válido, né, ter esse conhecimento sobre essa forma de trabalho. Então, o que acontece? Quando o escritório ele entra, quando o advogado ele entra no escritório de advocacia, ele já pensa, ele já está ali tentando formatar a carreira dele inteira. Então, onde ele pode chegar? Então, ele entrou como júnior, ele vai se transformar num advogado pleno, depois ele vai se tornar sênior, ele vai para gerente jurídico. Isso tem que estar muito bem definido. Você tem que alinhar isso muito, essas expectativas muito bem. Criar critérios subjetivos vai fazer com que os advogados não sejam fiéis ao seu escritório. E qualquer oportunidade que ele tiver de ganhar R$ 200 a mais, ele vai te abandonar, vai virar as costas e vai atrás dessa oportunidade. Então, eu aconselho fazer um plano de carreiras dentro do seu escritório muito bem definido, né? E principalmente com critérios objetivos. Manual de procedimentos. O que a gente coloca dentro do manual de procedimentos? Nós colocamos tudo, tanto a parte técnica quanto a parte de controladoria jurídica. Normalmente a gente divide, né, nessas duas áreas. Por quê? Porque ali você vai mostrar para todo mundo que entrar no seu escritório, você vai mostrar como você quer que o trabalho seja feito. Então, as peças modelo, onde estão? Lá no manual consta qual que é a pasta do servidor que está, qual que é a fonte, qual que é o tamanho da fonte, qual que é o espaçamento adequado. Como é que você quer que seja utilizada a impressora? Em que momento se utiliza a impressora ou não se utiliza a impressora? Você vai imprimir determinadas coisas como agenda, eu já falo para vocês, eu sou totalmente contra imprimir agenda, mas tem gente que ainda gosta de imprimir agenda, né? Tá ali no software, né? Não tem necessidade de ficar imprimindo, mas ok, cada um dentro das suas características. Então, todos os pontos que envolvem tanto a parte técnica quanto a controladoria jurídica, você vai colocar um passo a passo e o caminho, se você tiver os modelos no servidor. Então, por exemplo, ali você colocou no seu escritório que você vai fazer reuniões gerenciais quinzenais, reunião de equipe mensal. Então, tudo aquilo já tem que estar adequado, né, para as pessoas não serem pegas de surpresa. Então, se alguém fizer alguma coisa que é contrária ao seu manual, você tem como cobrar. E você também pode entregar o manual de procedimentos para as pessoas e fazer com que eles deem um aceite, do tipo, eu acabei de receber e eu tenho a obrigação de ler, para saber exatamente quais são as regras que norteiam o seu escritório. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido. Então, se está ali, por exemplo, o manual da controladoria jurídica. Então, para protocolar, olha, o escritório, ele tem processo em 5 estados diferentes. Cada estado usa um site diferenciado para o protocolo. Então, vai ter ali o passo a passo de protocolo em cada um deles. Então, dentro do manual de procedimentos, você consegue alinhar tudo que o seu escritório faz. Independente da área de atuação, você consegue colocar isso no manual.
Então, até mesmo quando você vai fazer a contratação de um novo profissional, fica mais fácil passar para ele tudo que você precisa passar. Então, essa parte do treinamento, ela pode ser encurtada. Você passa para ele o que de fato é necessário, né? E se o restante da parte técnica já está toda no manual, você entrega o manual e a pessoa obrigatoriamente tem que ler. Outra coisa que é muito importante é a questão da gestão do tempo. O que eu vejo muito nos advogados são pessoas que não conseguem ter começo, meio e fim das suas atividades. Eles não conseguem definir prioridades. Dentro dos meus clientes, eu até apresento para eles assim uma ferramenta que é chamada de ferramenta Gucci, que nela você consegue numerar as suas prioridades. Você dá uma nota, como se fosse uma nota de prioridade, e de acordo com a somatória total que tem dentro dessa ferramenta, você sabe exatamente o que você precisa fazer primeiro, o que pode esperar. Então, dentro das modificações que pode ter, né? Se vai ter algum dano maior se você fizer isso depois ou não. Então, eu vejo muitas pessoas que não sabem priorizar, que não têm senso de urgência. Então, às vezes o que acontece? O sócio do escritório, ele acha que tudo é urgente. Por que que ele te entrega tudo como urgente? Porque provavelmente o cliente já está cobrando dele há um século, ele não te passou para você fazer aquilo, e quando ele te passa, a corda já está no pescoço dele para resolver aquilo. Só que ele te passa um monte de urgência ao mesmo tempo. E essas urgências, elas precisam ser numeradas, né? Qual que é a urgência 1, urgência 2, urgência 3, porque senão você nunca vai terminar de fazer as suas atividades. Então, um conselho que eu dou, a não ser que seja assim uma questão de liberdade do seu cliente, você precisa parar de fazer aquilo ali que você está fazendo para ir lá na delegacia, porque o seu cliente foi preso. Senão, você vai começar e vai terminar a atividade que você está fazendo. Sempre termine o que você está fazendo, não deixa para depois. Porque senão, você vai começar a acumular aquele tanto de atividade, não vai fazer nenhuma, você vai trabalhar feito um louco o dia inteiro, e quando chegar no final do dia, você vai ter aquela sensação de que você não fez absolutamente nada. Você está exausto, mas não concluiu as suas atividades. Com isso, a sua produtividade foi praticamente zero. Então, saiba que toda atividade tem começo, meio e fim. Saiba definir prioridades. Tenha um senso de urgência para saber o que vai ser modificado e o que não vai ser modificado se você não cumprir aquilo naquele momento. Então, você tem que fazer sua agenda de uma forma que você deixe espaços, não preencha sua agenda completamente dentro da sua carga horária. Deixe espaço para eventualidades, porque podem acontecer. Às vezes você colocou ali um compromisso atrás do outro, e começou, aí acaba aqui, um cliente te liga, você não tinha um espaço na sua agenda para eventualidades, só que essa ligação com o seu cliente tirou 40 minutos, uma hora do seu tempo. Aí todas aquelas atividades que você colocou uma próxima da outra, vai ficar alguma coisa para o dia seguinte. Só que se você tiver feito a mesma coisa no dia seguinte, você também não vai conseguir cumprir todas as tarefas. E o que vai acontecer é que tudo isso vai acabar virando uma bola de neve. Então, outra coisa também que é muito importante, evite procrastinação. Se você, é a lei de Murphy, não adianta você deixar para a última hora. Porque se você deixa alguma atividade para a última hora, você pode ter certeza absoluta que vai surgir um contratempo para fazer com que você perca tempo fazendo outras coisas, você tenha que fazer outras coisas e acaba prejudicando aquela tarefa que você já tinha que ter feito há muito tempo e não fez. Então, evite procrastinação, porque a lei de Murphy ela é imperativa nesses casos. Se você procrastinou, na hora que tiver de fato que desempenhar essa função, você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa que vai te atrapalhar. E isso pode acarretar na demora, né, da entrega do seu trabalho. E muitas vezes pode envolver um prazo peremptório que precisa ser cumprido. E você não pode perder nenhum ato processual, né, até mesmo por conta de uma responsabilidade com o seu cliente. Então você tem que otimizar o seu tempo, ser mais produtivo, ser mais produtivo.
E outra, é importante você definir intervalos de trabalho. Não adianta você achar que você é uma máquina, você não é. E para alguns casos que sejam de uma complexidade maior, que sejam mais estratégicos, o que eu falo é, faça com um tempo maior e nunca protocole no dia que você fez aquela petição, aquele parecer, aquele contrato. Eu sempre falo para você, é uma dica que eu dou, deixa o contrato dormir, deixa a petição dormir, deixa o recurso dormir. Como assim? Quando você está muito ativo, ele está muito concentrado em determinada peça, em determinada atividade, seu olho fica muito cansado, já fica muito viciado naquelas informações. E é muito possível que você deixe passar algum erro, não só de português, né, algum erro gramatical, mas algum erro. Então, você pode deixar a desejar naquela defesa justamente por estar com o olhar cansado. Então, a dica que eu dou deixa dormir. No dia seguinte, quando o seu olhar estiver descansado, você coloca como primeira atividade do seu dia voltar naquele documento para que você possa ter um olhar muito mais qualitativo para ele, né? Porque sua cabeça já está descansada, seu olhar já está descansado e você consegue identificar melhor se tiver algum erro ou não. Por quê? Fazendo isso, você fazendo uma gestão importante do seu tempo, assim, uma gestão qualitativa do seu tempo, você vai ter muito mais qualidade de vida. E hoje não adianta você achar que só trabalhar vai te fazer feliz. Eu acho assim que a gente está na vida com dois objetivos: evoluir e ser feliz. Se você está evoluindo e não está feliz, tem alguma coisa errada. Ou se você está feliz e não está evoluindo, tem alguma coisa errada também. Então, quando você trabalha demais, você deixa a desejar em outras matérias da sua vida. Então, o importante é ter equilíbrio em relação a isso. Então, fluxos de trabalho, né? O que são os fluxos de trabalho? É você colocar de uma forma muito clara para todos os colaboradores o passo a passo. Aqui eu coloquei um exemplo de fluxo de trabalho em relação às publicações, tanto de processo físico quanto processo eletrônico. Não quer dizer necessariamente que exatamente esse seja um fluxo que funcione no seu escritório. É só para você verificar uma forma de desenhar esses fluxos, né? Que é colocar o passo a passo de cada atividade. Isso pode ser muito bem-vinda, porque muitas vezes as pessoas são muito visuais. Então, se você coloca um fluxo de trabalho muito claro e objetivo, da forma com que eu coloquei esse, fica mais fácil as pessoas identificarem quais são as atividades, qual etapa de atividade ela está. Então, qual que é a responsabilidade da controladoria jurídica, qual que é a responsabilidade do departamento técnico. Então, tudo isso fica muito bem delimitado. Então, acho importante que vocês desenhem todos esses fluxos de trabalho. Outra questão muitíssimo importante, né? É a questão dos indicadores de desempenho, que eu já tinha falado um pouquinho para vocês lá atrás, né? Quando a gente falou sobre quais são os parâmetros que têm que ser identificados, é justamente dentro desses KPIs, que pode ser uma ferramenta muito importante para vocês, até mesmo para medir se o contrato com o seu cliente ele está vantajoso para você ou não está. Às vezes você tem um contrato de recorrência, né, que é mais para consultivo, só que aí você verifica que o seu cliente ele está te demandando demais. Se você tem um KPI bem identificado, bem elaborado, e todo esse atendimento ele é colocado no software, você vai conseguir apresentar, por exemplo, para o seu cliente a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de demandas que se teve, né? Então, você consegue negociar melhor esse contrato, você consegue fazer um ajuste contratual mais significativo, de forma que todo mundo saia ganhando. Porque não adianta você chegar no seu cliente e só falar assim, olha, eu acho que o nosso contrato não está mais justo, não está equilibrado, porque nós estamos trabalhando demais para você. Aí o cliente vai virar para você e falar assim, tá, mas é só sua opinião? Ou você tem gráficos, você tem números para isso? Então, quando você tem um software de gestão bem alimentado, você consegue emitir
relatórios importantes, relatórios profundos para o seu cliente. Então, você não vai lá só com achômetro para o seu cliente, você vai com dados concretos. E isso vai passar muito mais credibilidade e o cliente vai ter uma maior atenção em relação àquela proposta que você está fazendo. Então, dentro dos indicadores de desempenho, né? Você tem que fazer a decisão de quais serão os indicadores, você tem que coletar todos os dados, analisar esses dados, fazer todo o informativo em relação a isso e quais são as atitudes que você tem que tomar em relação aos dados que foram coletados. Então, primeiro, faça uma parametrização, escolha quais são os KPIs, né, quais são os relatórios de desempenho, de produtividade, por exemplo, qual é a performance do seu escritório que você quer medir. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado dentro do escritório de advocacia. E do departamento jurídico de empresa também. Então, assim, a conclusão que eu trago para vocês a gestão ela tem que ser valorizada. Ela é fundamental para um crescimento saudável dos escritórios de advocacia. E através dessas ferramentas de gestão, é claro que eu não conseguiria falar de todas, né, as ferramentas de gestão com vocês, mas algumas eu consegui pincelar, trago para mim pelo menos as mais importantes, né, que dá para ter um bom pontapé inicial dos escritórios de advocacia, para que o seu escritório tenha uma eficiência maior, tenha maior agilidade, produtividade e excelência. Sem essas ferramentas de gestão, você pode ter certeza que você está minando o seu potencial, e eu não acho que seja esse o seu objetivo. Então, vou abrir agora para as perguntas, né, para a gente conseguir sanar um pouquinho as perguntas do pessoal. Aqui eu já... Vamos lá. Daniele perguntando se existe algum plano de cargos, né, e salários para escritórios de pequeno porte. Como eu falei, Daniele, é importante que desde o começo você já faça essa delimitação. Então, pode sim criar. Até você pode criar como objetivo um plano de carreiras para o futuro. Então, você já coloca ali dentro daquela estrutura pequena, que é quem será quem dentro dessa estrutura. Então, sim, o escritório de advocacia pequena, ele pode ter um plano de carreiras bem definido. Não impede não é o tamanho, mas sim qual que é o objetivo dos sócios com o escritório. Eu acredito, assim, que quando um advogado, ele abre um escritório, ele não abre para o escritório continuar daquele tamanho, ele pensa no crescimento dele. Então, ele tem que já se preparar para esse crescimento também. Então, vamos lá, gostaria de saber se há algum desconto na obtenção dos livros de gestão para advogados, né? Então, a gente não tem, porque quem faz toda a revenda é a Juruá, né? Esses tempos atrás até estava com uma promoção, mas no momento não tem nenhuma promoção. Mas lá eles fazem parcelamento, entregam, então você faz isso tudo pela editora Juruá. Em breve também, esse ano a gente lança o volume 3. Vamos lá. Gostaria de saber se vocês têm algum curso específico sobre financeiro para escritório de advocacia. Normalmente a Radar faz sim cursos, né, voltados para essa gestão financeira. No momento não tem nenhum ativo, né, mas eu já vou informar a necessidade de demanda para que já coloque na agenda da Radar. Algum curso específico? Tem sim, a gente tem o curso completo de controladoria jurídica e o curso básico. Você fica sabendo maiores informações a respeito disso lá pelo site da Radar, que é www.radardagestão.com.br. Aí lá tem a agenda de cursos. Nós temos o curso completo de controladoria jurídica e temos o curso básico também. Todos estão sendo ministrados de forma online, né? Até mesmo por conta do momento que a gente está passando no país. Tá. O fluxo de trabalho pode ser feito junto com o manual de procedimentos? Sim, pode ser feito. O que acontece? O manual de procedimentos, ele vai colocar o passo a passo ali também. E muitas vezes os escritórios colocam esse fluxo de trabalho como anexo do manual. O fluxo de trabalho, normalmente, ele é tido como uma ferramenta mais prática, né? Mais visível ali. Então, tem cliente meu, por exemplo, que gosta de imprimir até em A3 e colocar ali na parede da controladoria jurídica ou do departamento técnico, até que isso fique muito claro, até que vire hábito para todo mundo. Então, você pode tanto colocar como um anexo dentro do manual, né, ou criar um documento próprio com todos os fluxos. Isso tem que ser para otimizar, né, tem que ser para facilitar.
Não adianta também criar um monte de regra que vai trazer muita burocracia e que não vai ser prática para o escritório. Tem algum software de fluxo de trabalho para indicar? Olha, tem alguns softwares de gestão que quando você parametriza eles, eles já te fornecem esses fluxos de trabalho. Não são todos os que fazem isso. Mas, por exemplo, o CPJ, o Legal One, são softwares que eles podem te fornecer. Agora, para fazer o desenho, aquele desenho que eu mostrei ali para você, eu uso o do Windows mesmo, né, que chama Visio, né, ele facilita muito na hora de criar esses desenhos. Então, se você quer só criar os desenhos, o que eu uso, a ferramenta que eu uso para fazer chama Visio, ele é da Microsoft. Vou pegar uma carteira de 25 mil processos, o cliente usa o sistema próprio. Eu preciso colocar esses processos dentro do meu sistema também? Sim, Bruno, você precisa colocar dentro do seu sistema também. Por quê? Você vai ter que alimentar o software do seu cliente, isso é óbvio, mas você precisa ter um controle interno do seu escritório também. Vamos supor que existe uma possibilidade de você aumentar a quantidade, o contrato com o seu cliente, ou então que esse cliente vá sair da sua carteira. Você tem que ter o controle de todos os seus processos dentro da sua base de dados também, porque isso vai gerar relatórios para o seu escritório. Então, vamos supor que dentro do seu escritório, você tem uma parte cadastrada e a outra fica só à mercê do cliente. Acaba gerando um risco para os relatórios de desempenho, né, para os KPIs de dentro do seu escritório. Então, de fato, você vai ter que manter a informação nos dois. Vamos lá, Camila. Quais cursos você indica para especializar na área de controladoria jurídica, além do curso completo que vocês oferecem? Camila, é importante que as pessoas que vão vão trabalhar com controladoria jurídica, elas sejam muito focadas em gestão. Então, cursos voltados para liderança ou gestão de negócio, eu acho muito importante que as pessoas complementem. Então, além do curso de controladoria jurídica, cursos voltados para gestão. Então, gestão de negócio, gestão jurídica. Então, tem curso de gestão no IPOG, tem na FGV cursos bem interessantes também. Então, essas são as minhas dicas em relação à profissionalização da carreira. Sobre o manual de procedimentos, seria melhor iniciar um manual robusto ou nada impede de começar com o manual básico e ir melhorando com o tempo? Daiane, até melhor que o manual não seja complexo demais. Igual, às vezes eu me deparo com manuais que tem, sei lá, 100 páginas, então acaba que ele não fica muito prático. Então, começa com o básico dentro do seu escritório e conforme vão surgindo outras necessidades, você vai adaptando esses manuais. Então, nada impede que ele comece, esse inicial desse manual seja de forma mais sucinta, não se preocupa muito com isso. Aí, com o tempo, você vai melhorando para que ele fique muito completo e adequado. Aí tá aqui o Bruno perguntando sobre a migração. Bruno, vou te passar uma informação. Nem todos os softwares de gestão, não sei qual software você tem no seu escritório e não sei qual é o software do seu cliente, então não consigo te passar essa informação de uma forma mais completa. Nem todos os escritórios possuem, nem todos os softwares possuem essa possibilidade de migração. E o que acontece é que muitas vezes a forma com que esses processos foram cadastrados e essa alimentação do software foi feita é inadequada. Então, acontece de muitas vezes ter que começar do zero, a migração ser do zero. E isso acaba demorando um pouco mais de tempo para fazer, mas hoje já existem empresas no mercado que são especializadas para fazer esses cadastros. Então, você faz a contratação dessa empresa, essa empresa chega lá com toda uma estrutura dentro do seu escritório e faz toda essa migração. Então, se você, eu não sei qual que é a sua possibilidade financeira para isso, porque não é um trabalho que seja muito barato, mas é um trabalho que traz um resultado muito bom em pouco tempo. Tá aqui, ó, o Bruno perguntando, quais são os relatórios fundamentais para o escritório? Sei que tem peculiaridades, mas existem aqueles fundamentais? Sim, existem relatórios que são fundamentais. Relatório, por exemplo, de quantitativo de cliente ativo em relação
a fase processual, em relação ao alvará, se tem alvará para expedir, se os alvarás já foram expedidos ou não, se eles foram levantados ou não. Às vezes eu me deparo, quando a gente vai fazer todo esse processo de consultoria, e a primeira coisa que eu falo para o escritório fazer é uma auditoria processual. E você não tem ideia da quantidade de dinheiro parado que tem para esses escritórios. E isso pode ser muito prejudicial para a parte financeira. Então, em relação à quantidade, em relação à quantidade de processos, a novos contratos que você teve, até mesmo para você medir o nível de crescimento do seu escritório, produtividade dos advogados também é muito importante. Então, são alguns dos relatórios que eu vejo como essenciais que o software possa te oferecer. Sim, Bruna, eu já ouvi sim falar em política de bonificação. A gente implanta dentro, até mesmo dentro do plano de carreiras, a gente coloca as avaliações semestrais com o plano de bonificação. O escritório escolhe se essa bonificação será semestral ou se será anual. Mas é feita toda uma avaliação de desempenho para que os colaboradores recebam. Ah, não tem problema, Bruno, você está cheio de dúvidas. Não tem problema, à medida do possível, eu vou aqui sanando as dúvidas que você tem. Então, a bonificação do controller jurídico, ela é muito de acordo com qual é a produtividade que ela está desempenhando ali. Então, você pode colocar um valor fixo dentro das avaliações de desempenho. Por exemplo, pode ser de um ou dois, dependendo do poder aquisitivo do seu escritório, né? Pode ser um ou dois salários ao final do ano, por exemplo. Então, você coloca critérios objetivos e subjetivos dentro da avaliação de desempenho da controller jurídico para fazer a bonificação, porque normalmente ela não participa dos honorários advocatícios. Então, você pode colocar em relação à produtividade, coloca uma meta, olha, se o escritório, se você conseguir bater as metas, vamos supor, colocou como protocolo tudo em D-1. Essa é a responsabilidade da controladoria jurídica, o D-1, D-2 é do advogado. Então, se você bateu a meta, a sua avaliação de desempenho vai ser positiva. Então, você coloca um percentual sobre a avaliação de desempenho para que o controller também possa receber. Bruno, aí eu já te falo assim, fica atento que eu vou fazer novos cursos, se vocês quiserem também sugerir, né, novos temas, porque eu vou fazer outros cursos gratuitos também, né, para ajudar todos vocês com essa pandemia. Eu sei que a parte financeira acaba deixando um pouco a desejar, então pode ter certeza que eu estou aqui para ajudá-los. Então, Janice, em relação à certificação, vocês podem verificar diretamente lá no site do Simpla, né? Vocês fizeram o cadastro de vocês, a inscrição de vocês através do Simpla, e lá você consegue emitir um certificado. Aqui, ó, Thalita. Ó, a Thalita já está falando que quer ser controller do Bruno. Aí, ó, Bruno, já fica a dica. A Thalita está aqui entre os comentários. Obrigada, Elaine. No software, muitas vezes, tem certa dificuldade em separar os processos finalizados. Lá você coloca, você modifica o status do processo, né? Então, deu a baixa no processo, você vai lá e já muda o status dele para você não continuar acompanhando aquele processo. Às vezes vai acontecer do processo ter uma suspensão provisória. Então, você vai lá e coloca ele suspenso, mas já coloca na sua agenda o prazo da suspensão. Por exemplo, se foi de 90 dias, você já coloca dentro de 90 dias uma atividade na sua agenda para que você possa voltar aquele processo e verificar qual que é a situação dele. Ok? Acredito que acabaram, né, as dúvidas do pessoal. Em todo caso surjam novas dúvidas, ou como eu falei, caso exista alguma indicação, né, de novos temas para novos cursos, estão aqui os meus contatos. Lá na minha rede social também, normalmente tem uma quantidade boa, né, de conteúdo para vocês. E o canal está sempre aberto comigo, então vocês podem ficar à vontade para me mandar e-mail. Aqui tem o meu contato de telefone. Às vezes vai acontecer de eu não conseguir respondê-los de imediato, porque acaba que tempo de consultoria é um tempo que a gente acaba gastando muito tempo nas consultorias, né? Às vezes eu não consigo responder na hora, mas pode ter certeza que
Assim que der, eu respondo todos vocês. Tá aqui o pessoal. Gente, eu que agradeço, né, a participação de todos. Esse curso ele vai ficar disponível para as pessoas que fizeram a inscrição, vai ficar disponível por 30 dias. Então, se vocês quiserem assisti-lo novamente, não tem problema, é só acessar o link, que durante 30 dias ele vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, muitíssimo obrigada e espero encontrá-los no futuro, tá bom? Até mais!